todos abrir a Bíblia em João capítulo 15. Irmãos, eu gostaria de sugerir àqueles que ainda não têm que, se possível, se puderem, este livro é um livro fundamental. Permanecei em Cristo, do irmão Andrew Murray. É um livro que tem 31 capítulos, onde Murray procura colocar com muita ênfase essa questão da nossa permanência em Cristo. Ele pode ser usado assim como devocional por um ano, cada mês. Só fevereiro que você vai ter dificuldade, e alguns outros meses, que são 30 dias, mas aí você lê 2. Em fevereiro você pega alguns, você lê 2 ou 3. Mas fazer uma meditação de cavar poço. O que é meditação de cavar poço? Vocês sabem que Isaac teve uma missão muito grande em cavar poços. E alguns poços que os filisteus haviam entulhado, ele foi tirar aquele entulho. Filisteu costuma fazer isso, principalmente quando ele encontra os filhos teus de Deus. Aí eles ficam cavando, jogando lixo no poço, e é necessário tirar esse lixo e cavar mais, porque a água está lá embaixo. A missão de cavar poço é interessante, porque o cavador, ele começa visível, mas à medida que ele vai cavando, ele vai sumindo, ele desaparece. E quanto mais ele aprofunda o poço, mais invisível ele fica. E quando é um cavador só, não tem 2 pessoas, ele tem que cavar e depois ele sobe e puxa o material na corda e torna a descer e subir. Missão de cavar poço não é fácil. Mas nós não podemos ler a Bíblia como quem lê jornal. E não podemos também meditar com essa rasura. Há muitas vezes muito conhecimento, como se fosse, como disse alguém, é um conhecimento como se fosse um mar. Mas é raso como se fosse um pires. Então é um negócio muito grande, mas pouco profundo. E uma sugestão que eu estou dando, porque eu estou fazendo isso, está sendo muito bom para mim, está meditando neste livro, além da Bíblia, né? Livros, e tem muitas coisas para nos ajudar, irmãos que já perseguiram um caminho e que tiveram uma revelação do Senhor, fazer um aprofundamento nesse estágio de permanência em Cristo, porque é fundamental para o nosso crescimento. Que convém que ele cresça e que eu diminua. Não mude a ordem. Não é que eu diminua para que ele cresça.
Porque se for para eu diminuir para ele crescer, vai criar um esforço. Eu vou tentar me rebaixar. E isto vai criar um problema emocional. Mas quando ele cresce, e à medida que ele cresce, eu não preciso me encolher. Eu vi isso na vida do meu filho. Eu hoje fui buscá-lo no aeroporto. Meu filho tem 1,98 m. E em 1975, quando ele nasceu, ele pesava 3,5 kg. Então eu botava ele no braço e ele ficava ali, e eu fazia ele dormir. Era aquela criancinha. Mas ele foi crescendo. Ele foi crescendo. E quando ele chegou aos 13 anos, ele passou de mim. E aos 14, e aos 15, aos 17 e aos 18 ele já estava lá em cima. Eu não precisei encolher. É verdade que eu estou encolhendo. Porque com a idade a gente vai perdendo massa óssea e vai perdendo massa corporal, a gente vai encolhendo. Você vê uma pessoa com 1,80 m, ela morre aí com 1,75 m. Alguns até com 1,70 m. Encolhe. A velhice encolhe. Mas eu não precisava encolher, porque ele cresceu. Convém que ele cresça. E que eu... A versão mais correta desse texto foi dada por uma irmã na Bahia. Convém que ele cresça e que eu desapareça. Essa versão é a versão do cavador de poço, que vai até a profundidade. Onde ele está? Não sei. Está lá no fundo, invisível. Irmãos, vamos aqui continuar naquela versão. Vamos voltar ao texto, na versão do Dr. Taylor, de João capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira genuína, meu pai é o cultivador. Cada vara que continuamente deixa de produzir fruto em união comigo, ele a remove. E cada vara que é constante em produzir fruto, ele a poda, a fim de que produza cada vez mais fruto. Vós já estáis podados por causa da palavra que vos falei, que perdura convosco. Firmai de vez vossa permanência em mim, e eu farei o mesmo em união convosco. Como a vara não pode produzir fruto de suas próprias forças, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis, se não permanecerdes em união comigo. Eu sou a videira, vós sois as varas. Aquele que permanece em mim, e no qual eu permaneço, este vai dando muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém persiste em não permanecer em união comigo, ele já foi definitivamente jogado fora, como a vara mencionada, e ficou secado. E reúnem as tais e as jogam no fogo. Males no meio
da igreja, onde as pessoas resolvem querer ser treinadores da vida alheia e não esperam que o Deus da graça faça uma obra na dependência. Nós começamos a ensinar os outros. O Senhor tem que permanecer em Cristo, é depender de Cristo, é olhar para Cristo. Como foi tão precioso para o meu coração ontem à noite ver que o nosso Deus fez Abraão dormir. Eu não vou contar com você, Abraão. Eu passo sozinho no meio com essa tocha de fogo neste caminho de sangue. Eu não vou depender da tua fidelidade, porque você não vai ser fiel. Você é humano, você é carne. E nós ficamos ali, ó. Aquele não é. Quem é você, criatura? Quem sou eu? Sou apenas um mendigo que fui aceito pela graça de Deus. Então, meus amados, eu vejo que o Senhor dizendo assim: eu corto, eu removo aquele que não dá fruto. Mas aquele que dá fruto, eu meto a foice nele, eu meto a tesourinha nele, eu corto, eu podo, para que dê mais fruto. O senhor sabe que tem uma época certa, uma posição certa. Porque o ramo de produto, quando ele sai da feira, ele já sai uma folha, com aquele enroladinho de frente e um cachinho já vem. Cachinho de coisa. Depois da colheita, eles têm a medida certa para tirar. Porque geralmente o produtor, ele já prepara o terreno pensando quantos anos vai crescer. E ela vai aumentar. No começo, é um aqui, às vezes do outro lado, do tamanho desse salão, um pedra do lado lá e outro aqui. Ele vai levar muitos anos para encher tudo. Porque vão ser tiradas as ramos que saem só fogo. E eu já vi. Depois que Deus revelou a Cristo, eu tive o prazer de conviver com o meu pai podando. E teve uma ocasião que ele podou dias fora da época correta. E não deu fruto. Os que vieram, um problema. Tem que ser a época certa. Por isso que ele disse lá: olha, eu sou a videira genuína e meu pai é o viticultor, é o agricultor, é aquele, essa versão diz assim, é o cultivador. Meu pai, deixa meu pai cuidar desse assunto, meu irmão. Meu pai. Pastor, essa medida que ela falou, são o gado, são 4 olhinhos que saem os brotos. No quarto só deixa 4. O quinto é o ladrão, que sai bonito e não dá fruto. Ó, isso é gente que entende de plantar. E nós. É o quarto, no quinto é ladrão. Se deixar o quinto, dá bonito, mas não dá fruto. Olha. E ele sabe. Irmãos, nós precisamos olhar aqui a nossa dependência do Senhor. Ele tem um propósito na nossa vida. Vou dizer uma coisa aqui, olha aqui. Às vezes o Senhor permite que nós fracassemos. Cheguemos àquilo que o irmão Shem falou sobre a questão de Abraão. Abraão precisava perder a sua força natural. Deus estava trabalhando na vida dele para que ele fosse desmanchado. Eu gosto muito, já vamos terminar aqui para depois a gente
voltar? Eu gosto muito quando o profeta Jeremias, vamos abrir aí, Jeremias capítulo 1, verso 10. Jeremias 1, 10. Olha, e hoje te conquistou sobre as nações e sobre os reis, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. É muito interessante a gente olhar e observar a quantidade de verbos aí. São 4 verbos de demolição, de remoção, para 2 verbos de construção. É que a obra de desconstrução é mais complicada. Envolve aspectos muito ligados a nós mesmos, a nossa vontade, que precisa ser conquistada para que Deus realize a edificação por sua graça. Irmãos, eu tenho percebido isso. E nós também fomos muito edificados com aquela expressão. Enquanto Abraão estava na tenda, se vendo na sua limitação, ele estava se deprimindo. Mas quando o Senhor foi mostrar para ele a grandeza do seu poder, retirou Abraão do seu casulo, da sua cafua, do seu lugar de depressão, para olhar a grandeza da graça. O trabalho mais difícil do ser humano é a quietude. Sossegado. A nossa alma o salmista, vamos abrir o Salmo 132. 131. 131. Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, escalar e cegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O salmista faz uma declaração inicialmente aparentemente difícil de entender, porque ele diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, nem ando à procura de grandes coisas. Não ando à procura de grandes coisas. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Irmãos, se isso não é grande coisa, eu não sei o que é grande.
Me parece que a coisa maior que pode existir neste universo, neste mundo humano, é uma alma sossegada. Porque a nossa alma é muito agitada. Eu me lembro do George Miller dizendo que ele gastava 1 hora para ter 5 minutos de comunhão com Deus. 1 hora enxotando da sua mente. Não era coisa ruim. Enxotando da sua mente, porque beija-flor é diferente daquele besouro que anda no chão e rola, se vocês sabem o que eu quero dizer. Aquele besouro que é muito bom para o adubo da terra, mas ele trata com outra coisa, com esterco. Beija-flor não, beija-flor anda nos néctares das flores, coisas boas. Mas é exatamente este bom que às vezes nos distrai do melhor. São coisas boas. A Anésia ainda me aparteou ali há pouco, não aparteou, mas me corroborou há pouco, quando o pastor Paulo Gaia, que foi reitor do seminário, professor, ele teve um deslocamento de retina. E sofrendo muitas dores, ele foi levado a Campinas. Campinas tem um centro de oftalmologia muito famoso, mas eles chegaram lá num sábado e o médico não estava. Então eles o puseram num leito lá no hospital, deitado, e tiveram que mantê-lo com a cabeça fixa, presa. Puseram uns aparelhos para que ele não mexesse a cabeça. E ele tinha que ficar deitado para cima. E ele começou a ficar muito agoniado com aquela posição, porque uma posição só, várias horas, é incômoda. E lá pelas tantas, o médico só viria na segunda-feira, ele estava orando e disse: Senhor, fez uma oração do rei Ezequias. A oração do rei Ezequias é uma oração de: eu sou um homem fiel. E aí começa a buscar os atestados de bons antecedentes. Essa oração que às vezes a gente se apoia na nossa justiça. Mas como Deus é maravilhosamente gracioso, Ele responde. E ele fazendo aquela oração, dizendo: sou um servo fiel a Ti, Senhor, por que eu estou aqui agora? Nessa posição. E o Senhor falou ao seu coração, dizendo: você me perdeu no seu ministério. Você me perdeu no meio dos seus estudos, do seu trabalho. Você me perdeu nas suas atividades. Eu te botei assim para que tu olhasses para mim. Aí ele disse que assotou rumo e disse: Senhor, olha o Abraão olhando para cima, olhando. Pensai nas coisas que são do alto. Olha o rumo do olhar. O Abraão olhou.
E agora, o pastor Gaia, olhando lá para cima, diz que a graça do Senhor operou de tal maneira que ele nem precisou mais dos cuidados médicos. Foi tratado por Deus. Nós nos perdemos, irmãos. Aliás, vocês se lembram onde foi que Maria e José perderam Jesus? Onde foi que eles perderam Jesus? No templo. No templo. Às vezes nós perdemos Jesus na Bíblia. Às vezes nós perdemos Jesus na nossa religião. Nós tiramos os olhos dele. Eu tenho caído muito nessa esparrela. Mas a poda vem. A poda vem. Porque o viticultor, o cultivador, o negócio está. O cultivador não vai ficar por menos. Ele vai podar. Ele vai permitir algumas circunstâncias, algumas situações, trabalho da graça de Deus, nos quebrantar, para que a nossa força natural, para que a nossa força de carne seja quebrada. Como nós dissemos ontem, Deus não usa pé de cabra. Você sabe o que é pé de cabra, não sabe? Aquele instrumento que ladrão usa para forçar e entrar numa porta. O Senhor sempre é elegante. Eu sou a porta, eu bato. E tem paciência. E se alguém abrir, eu entro. Eu sei com ele e ele comigo. Eu fico pensando no caso de Pedro. Ainda que todos se escandalizem, o Senhor pode contar comigo, porque eu não vou te decepcionar. E o Senhor disse: olha, Pedro, o galo vai cantar na tua cabeça. Mas quando tu te converteres, aí tu vai cuidar do meu rebanho. E o Pedro, não é, com toda a sua personalidade, o seu jeito, um homem extravertido, um homem de temperamento forte, não é? Pisou na bola na beira do fogo, da fogueira. Ali no fogo, enquanto esquentava, junto com aquela turma, sempre um lugar perigoso, a roda dos escarnecedores, ela é sempre muito perigosa, e ali o Pedro entrou no caminho da queda. Mas quando o Senhor ressuscita, ele logo diz o seguinte: olha, vocês avisam para os meus irmãos, primeira vez que ele usa a expressão aos meus irmãos, e a Pedro. Avisa aos meus irmãos e a Pedro. Eu vou me encontrar com eles. E quando o Senhor chega naquele momento que Pedro, desiludido, vou pescar, vou voltar à minha profissão velha, porque esse negócio não deu certo, e estava lá no lago pescando a noite toda, o Senhor aparece. E o que nos chama a atenção é que ali tinha uma fogueira, e naquela fogueira tinha peixe. Me chama muita atenção, eles não tinham pegado nenhum peixe. E quem pegou aquele peixe? E quem preparou aquele peixe? Tinha peixe.
preparas uma mesa com a presença dos meus adversários, que eu quero fazer nos meus amigos. Eu quero transformar este Pedro aqui. E um irmão fazendo um estudo sobre esse texto me chamou a atenção, dizendo: essa foi a primeira vez que Pedro não falou. Ele chegou ali calado. Ele sempre falou. Bastava dizer uma coisa, ele já estava falando. Ali ele chegou e ficou quieto. E o Senhor então começa a restaurá-lo com o seu amor. Tu me amas, Pedro. Irmãos, nós podemos cair nesta rotina das nossas vidas ministeriais, atividades. Nós podemos entrar em alguma força extracorpórea. Não é possível. Eu tenho uma birra com esse instrumento. Eu só o uso porque é necessário para as gravações. Mas veja que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 2 que há uma potestade do ar, do espírito que agora opera no espírito da desobediência. Esse negócio me chama a atenção. Esses troços têm uma coisa. Tem alguma coisa para impedir criar problema na pregação. É só você começar a pregar a palavra de Deus, esse negócio está. É outra coisa. Hein? Não, eu já soltei, já botei para cima, já segurei, já fiz de tudo aqui. Mas eles têm uma coisa aí. E a turma foi embora e agora tem que aguentar. Hein? Na haste. Vamos ver se ele obedece. É para fazer agora igual o Roberto Carlos. Nós precisamos. É um negócio, estou dizendo para você. Senhor Jesus. Mas nós temos que entender que é uma necessidade do viticultor, uma operação do viticultor, de nos remover de nós, para que nós saiamos de nós mesmos. Esse é um trabalho difícil. A nossa estrutura psíquica quer ter o controle das coisas. Quer ter aquele comando. Eu orei e Deus fez. Meus irmãos, Deus fez eu orar. Como cooperador com Ele. É a graça de Deus operando. E como eu gosto de ter resultados efetivos. E contar. E mostrar. Que de certo modo eu fui atendido. Quer dizer que não estou pegando. Vocês não entendem o que é isso. E ninguém entende. O Cid Moreira gravou a Bíblia em CD. E ele fez é um homem. Até quero dizer que eu não gosto daquela leitura. Primeiro porque ela é feita
de uma maneira assim dramatizada. E segundo, porque ela tem no fundo música que distrai a sua mente. Nós precisamos de gravação que não tenha esses fundos musicais, e ninguém precisa fazer gravação para fazer aquela voz. A voz dele é muito bonita, assim, do ponto de vista de coisa mais fala. Então, eu me perco naquele negócio, me deram, eu nem uso. Mas ele disse que para gravar aquele CDs, eles enfrentaram os maiores problemas. Porque eles estavam tratando de uma coisa que o inferno detesta, e é a palavra de Deus. Não é uma coisa qualquer, é a palavra de Deus. Ele fez um contrato de 60 horas e gastou 300. Olha só, fez um contrato de 60 horas para gravar e levou 300. O que ele contou de episódios que aconteciam, de barulho que aparecia em cima do estúdio de gravação, e eles iam lá, não tinha ninguém. Lâmpadas que explodiam, coisas assim. Então nós sabemos que há uma luta espiritual contra a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é que vai vencer tudo isso. E ela é que tem o poder. No final, o verbo de Deus é a vitória. Mas, irmãos, nós precisamos olhar que nós nos perdemos muitas vezes nessa. O irmão Shein estava falando como o inimigo não quis soltar Abraão. Abraão, o primeiro hebreu, saiu, passou o rio. Mas o inimigo aí queria levar de volta Abraão para lá. Ele foi até Damasco, puxando. O inimigo quer tirar-nos da palavra, da permanência em Cristo. Uma das coisas, por favor, entenda o que eu vou dizer. A janelinha técnica que tem sido colocada está sendo gravado daí, de vocês? Está funcionando o microfone na câmera. Na câmera tá funcionando? Continua falando, mesmo que não saia na caixa, está saindo aqui. Ok. Glória a Deus. Então, Não tá. a questão me ajuda. Eu estou tomando um remédio que às vezes me tira. Hein? A janelinha. A janelinha técnica se chama visão de longe, a televisão. Tem feito um grupo enorme de gente escrava. Entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que você não pode ter televisão. Estou dizendo que nós temos sido escravizados pelo entretenimento. Por esse sistema que nos mantém ocupados com futilidades. E que nós perdemos tempo precioso, que é sempre é tempo. Sentados num sofá, na frente dessa janelinha, assistindo. E perdemos a comunhão. Mas isso não é ninguém que tem que mexer. Isso é o Senhor que tem que mexer com a gente e cortar. Isso não tem que ter regra. Eu estou levantando a questão aí, porque ele está falando comigo. Meu filho, eu te chamei para mim. Vamos dar uma olhada aí em Jeremias capítulo 4, versículo 1.
Se tirares as tuas abominações diante de mim, não andarás mais vagueando. O Senhor está dizendo aí, olha, se voltares, o que é? Volta para mim. Volta para mim. Eu estou querendo você para mim. Se voltares, volta para mim. E se tirares essas abominações, ou abominações que estão aí no meio de vocês, então vocês não vão ficar aí feito vaca magra. Como é que vaca magra anda? Zigue-zagueando. Lá no Piauí agora nós tivemos uma grande seca. Talvez uma das maiores secas dos últimos 100 anos. Foram 10 meses sem uma gota d'água. 1/3 do gado morreu. Uma região de 150 mil cabeças de gado, 1/3, 50 mil cabeças. E encontrando com um rapaz lá um senhor lá do Piauí, perguntando como é que ele me contou que as vacas dele estavam tão magras que ele estava querendo levá-las para um Fashion Week. Para competir com a Gisela Bündchen. Porque elas andavam, essa expressão, zigue-zagueando. Vocês estão aí perdidos. Vocês estão perdidos nesse movimento de tanta coisa. Como Marta ficou presa a tanta coisa, quando uma só coisa é necessária. Se removeres as tuas abominações, mediante de mim, Deus está dizendo. É diante dele. Então, antes dele, nós vemos essas abominações antes De diante de Deus. E o Senhor está querendo dizer: vocês voltem para mim. Senhor, eu sei que o Senhor é o viticultor. Faz a tua obra em mim. Que pode, para que eu possa me voltar para ti. Mas voltar para ti de todo o meu coração. E ficar contigo. Nós fomos saídos do Egito. Fomos tirados do Egito. Lembre-se disso, nós não saímos. O povo de Israel não saiu do Egito. O povo de Israel foi tirado do Egito pelo poder da mão do Senhor. E foi para o deserto para ser tratado pelo Senhor. Foi tirado do mundo para Cristo. E de Cristo para mais de Cristo. Ontem o irmão Shen falou dizendo: a entrada na terra prometida é a suficiência das riquezas insondáveis de Cristo. Nós estamos numa caminhada sempre cristocêntrica, sempre para Cristo. E temos que sair deste sistema da ditadura do mérito. Ditadura do mérito. Por que você foi para Cristo? Foi por causa da graça. E é por causa da graça que nós vamos sendo santificados. Não é por causa do mérito. Não é por causa dos resultados. É por causa da graça. Há uma meritocracia terrível. Meritocracia.
meritocracia, o governo do mérito. Eu estou lembrando aqui de C.S. Lewis, quando disse, certa ocasião, o pastor dele disse assim, conversando com ele, disse: como vai sua esposa? C.S. Lewis tinha se casado já bem idoso com uma escritora americana, e ela teve câncer. E ele pergunta para ele: como está sua esposa? Ele disse: ela está melhor. Você deve ter orado muito para que ela seja melhor. E ele responde: não é a minha oração que muda Deus, é Deus que muda a minha oração. Deus me faz conformar com a sua vontade e me faz descansar nela. Nós estamos num andar para sermos menos, cada vez menos, por causa do mais que Ele é para nós. A visão, eu entendo perfeitamente, ao meu coração foi muito claro isso. Vamos voltar só um pouquinho aqui, o rei de Sodoma, capítulo 14 de Gênesis. O rei de Sodoma fez uma sutil proposta para Abraão. Ele, aqui no versículo 21. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Vocês se lembram, nós não vamos entrar no que o irmão Shea já falou ontem, dos 318 homens de Abraão, que não eram soldados treinados, eram homens que haviam sido trabalhados ali no seu clã, no seu grupo, para enfrentar aqueles 4 reis. Foi a mão do Senhor que fez isso. Mas ele, nesse grupo aqui, dos 5 reis, o rei de Sodoma, que era Bera, ele vai e faz uma proposta para Abraão depois da volta, depois que Abraão esteve com Melquisedeque, e ele chega para ele e diz assim: olha aqui, me dá só o pessoal que foi do nosso, as pessoas, e os bens todos ficam contigo. Você vai ficar com as vantagens. Foi muita coisa, muito despojo, muita coisa. Mas veja o que Abraão disse. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Que um homem que está olhando para Deus vai fazer. Eu não quero nada seu, eu não quero nada desse mundo, eu não quero nada que você esteja me oferecendo. E ele vai mais um pouquinho à frente e disse: nada quero para mim, senão que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens de Aner, Escol e Mamre, que foram comigo, antes que tomem o seu quinto. Os outros podem levar o que eles quiserem. E eu quero apenas a parte que os meus moços comeram. Não estou querendo nada. Eu entendo que logo em seguida vem a visão. E Deus chega para ele e diz assim: eu sou o teu escudo e o teu galardão.
Você abriu mão de tudo, mas eu sou a tua proteção e a tua recompensa. Quando nós, pela graça de Deus, realmente, como disse o Dr. Taylor na tradução dele, definitivamente, de uma vez para sempre, tomarmos a posição de que é o Senhor que nós queremos, é com Ele que nós vamos nos ligar, então o Senhor se tornará para nós esta fonte que jorra. Não preciso de nada que vocês estão me dando, porque vocês não vão me dar nada que o Senhor já não tenha me dado. Eu não preciso da ajuda. Não somos dependentes de homens. Isso não é orgulho, irmãos, por favor. Pelo contrário, nós precisamos ter os nossos olhos voltados para a face do Senhor. Nessa intimidade. Agora, isso aqui vai requerer renúncia. Tem um preço. E esse preço é zero de nós. É nulidade. Quem é você? Uma das coisas que o velhinho que deixa saudades, Antônio Buchaim dizia: qual é a reivindicação de um morto? Vocês já viram um sindicato de defunto? Qual é a reivindicação de um morto? Você diz assim para o morto, puseram a mão dele aqui. E o morto diz: não quero a mão aqui. Eu quero a mão assim. Não tem mais. Do jeito que puser, pôs. Senhor, dá-me a graça da dependência de Ti. Jovens. Antes de Abraão se encontrar com o rei de Sodoma, ele encontrou com o rei de Salém. Falou para ele assim: olha, Abraão, ele entregou. Por isso ele pôde abrir mão da proposta do rei de Sodoma. Porque antes da visão que Deus era o escudo dele, Deus já tinha mostrado para ele que Deus era a vitória. Exatamente. Ele enxergava Deus. Ele tem os olhos postos no Deus Altíssimo. Levanta a mão para Ele. Eu estou dependendo dEle. Não estou dependendo das suas circunstâncias. Meus amados, nós precisamos andar neste caminhar de Deus. O que houve agora? Eu tenho aprendido que quando há muito movimento, a gente tem que arranjar um jeito de fazer com que o movimento pare. Então tem que dar um jeito. Parou o movimento, vamos para frente. Porque senão, menino chorou, você tem que chorar com o menino. Mulher falou, tem que falar com a mulher. Porque aí acaba a coisa e aí vai. E aí distrai. Porque senão fica todo mundo olhando para a coisa e perde a... E a palavra de Deus precisa ser colocada como foco. Irmãos, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Agora o Senhor está ordenando nossa posição. Mas Ele diz: não vá fazer isso pela força, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós estamos falando da quietude, da dependência, do sossegar a nossa alma. Sossegar diante do Senhor. Aquietar.
em razão dessa coisa pragmática que foi lançada por William James no mundo, John Dewey, a pedagogia dos resultados, a pedagogia da concretização dos fatos que estão crescendo cada vez mais. Nós queremos coisas agora, já, imediata e tomando conta. Nós somos um povo agitado, nós não sabemos ficar quietos. Nós não sabemos silenciar. Esperar no Senhor. Já tem que fazer. E agora nós precisamos parar um pouco e permanecer diante dele. Permanecer. Mas as almas estão se perdendo. Eu preciso. Deixa o Senhor me mandar. Vá na força do Senhor. Vá na graça do Senhor. Permaneça dele. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. Sossegar. O Murray tem uma coisa que ele diz aqui. Algumas pessoas veem a vida cristã como um tipo de sociedade em que Deus e o homem devem cumprir suas respectivas partes. Deus e o homem devem cumprir as suas respectivas partes. Tais pessoas admitem que, de fato, o homem pode fazer muito pouco. Além disso, esse pouco é certamente maculado pelo pecado. Mas, mesmo assim, o homem deve fazer o melhor possível. Pois somente assim ele pode esperar que Deus faça a sua parte. Para todos aqueles que assim pensam, é muito difícil compreender quando a Bíblia fala de estarmos quietos e não fazermos coisa alguma, de descansarmos e esperarmos para completar a salvação de Deus. Para essas pessoas parece ser uma total contradição quando dizemos que a quietude e o cessar de todo o esforço são o segredo para que o homem, com todo o seu poder, se engaje na mais intensa atividade. Contudo, é precisamente isso o que as Escrituras ensinam. Quando você se aquieta no Senhor e depende do Senhor, o Senhor agora vai mover as coisas para que elas aconteçam segundo a sua vontade. E não é pouco, não. O apóstolo Paulo diz assim: pela graça eu sou o que eu sou. E eu trabalhei muito mais do que todos esses outros apóstolos, mas não eu, mas a graça de Deus que estava operando em mim. Não existe graça paralítica. Não existe graça inoperante. Mas a graça precisa nos fazer dependentes e quietos, para que pela força do poder dele, ele realize em nós o querer efetuar a sua boa vontade, de tal maneira que isso seja expressão da vida da videira. A vida da videira. Aonde é que o ramo vai encontrar significado para si próprio? Na sua permanência na videira. Quem é você? Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Mas você é o quê? Eu sou
desqualificado que fui aceito pela graça de Deus. E fui enxertado nessa videira. E agora a vida dele se torna a razão de ser. Nós temos Cristo, mas precisamos permanecer em Cristo, esperar no Senhor. Isto é trabalhoso. Talvez esse seja o sentido de esforçai-vos para entrar no descanso. Paradoxo. Como é que eu vou me esforçar para entrar no descanso? Mas esse sentido aqui é exatamente a força de uma luta tremenda que nós temos conosco mesmo, para nos desestimar. Essa desestima de nós é um processo divino, até que tenhamos mais dele. Mas eu quero lembrar só uma coisa para terminar. Irmãos, a gente estudando um pouco a história dos homens de Deus, dos santos de Deus que têm subido essa caminhada de intimidade, uma coisa é certa: quanto mais degraus de crescimento que ele ou ela esteja crescendo, mais consciência de sua pecaminosidade, mais consciência da sua desgraça, mais consciência da sua falibilidade e mais consciência da graça e da adoração do Deus que merece toda a glória. Amém. Guarde bem isso, porque crescimento espiritual, como dizia o irmão Romeu Bornelli, é de 10 para 0 e não de 0 para 10. Crescimento espiritual é decrescer em nós mesmos, para que Cristo venha cada vez mais. Permanecer em Cristo. Você não tem outro caminho, não? Não tem atalho. E amanhã a gente vai falar um pouquinho mais das pauladas e aquilo que o mundo odeia, né? Se você não é odiado pelo mundo, alguma coisa está errada. E os cacetes têm que vir. Isso são o caminho de Deus para nós receber. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.